vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre é, autoestima, sobre autoconceito, identidade, como que a gente se percebe. Em especial, esse vídeo vai direcionado a nós mulheres, né? Porque dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é muito importante a gente fazer uma autoanálise, né, do que nós desejamos para nós, para nossa vida, como nós nos percebemos e o que os outros desejam para a gente. Então, a mulher, ao longo da história, ela vem sendo subjugada a muitas é, olhares que é do outro, há muitos desejos que é do outro, né? Colocam as mulheres em lugares que muitas vezes elas não querem estar, né? Então isso tem a ver, essa posição em que a gente fica quando nos colocam, né, em determinadas situações ou em determinadas posições que a gente não deseja estar, mas em que a gente aceita. Isso tem a ver muito com a nossa autoestima, como nós nos percebemos, que tipo de identidade foi construída ao longo da minha história, em especial ao longo da história da mulher, né? Então, a, essa questão da identidade, do autoconceito, ele tem a ver com as nossas relações, como a gente foi constituído desde que a gente nasceu, né? Nosso relacionamento com nossos pais, com irmãos, com os nossos familiares de modo geral, né? Então tem a ver com a cultura em que a gente está inserido, o contexto e a realidade em que a gente vive. E isso vai se constituindo ao longo da nossa experiências, né? Além do olhar, desse olhar do outro, é, sociedade como um todo, né? Família, micro sociedade e a sociedade do modo geral, né? Quando a gente sai do ambiente da casa e a gente vai para a vida social. Então, esses olhares constituem quem nós somos hoje, né? E quanto mais positivo é esse olhar sobre a gente, claro, ninguém vive só de coisas positivas, né? A gente também é constituído pelas críticas, né? Mas quando esses olhares são mais construtivos, digamos assim, a gente vira um sujeito mais autônomo, mais independente, mais consciente do que a gente quer pra gente, não desfazendo do olhar do outro, a crítica do outro, a construtiva do outro é importante para nossa constituição, para nossa formação. Mas um ambiente em que há muita crítica, em ambiente em que as pessoas não valorizam as suas conquistas, esse ambiente não é favorável para que essa pessoa se torne um sujeito mais autônomo, mais independente, reconheça seus desejos, saibam valorizá-los e buscar reafirmá-los, conquistá-los. Então, por exemplo, tem sociedades em que a mulher é muito subjugada, em que a mulher ela é colocada num segundo plano, em que a mulher não é reconhecida como sujeito de direito, de vontades e de desejos. Essas sociedades em que essas mulheres são colocadas nesse lugar de muitas vezes de ninguém, de não ser um sujeito de fato, o número de pessoas que têm problemas de autoestima é altíssimo, né? Porque ela se reconhece como um sujeito inferior. De tanto apontarem ela como sendo inferior, ela realmente começa a se aceitar assim. Então é importante como essa cultura social, com o olhar do outro para nós, ela sendo, né, tendo esses polos positivo ou negativo, ela vai influenciar de forma boa ou ruim, digamos assim, em que nós nos tornamos. Então, nessas sociedades, em especial, eu vou falar aqui no Brasil também, porque a gente não pode colocar como sendo aquelas sociedades muito radicais, mas aqui também tem radicalismo, né, com relação a esse papel da mulher.
a mulher como que não pode ser esse sujeito de direito, de ter sua autonomia, seus desejos respeitados, elas são mais propensas a terem doenças, a terem problemas, transtornos alimentares, a terem problemas relacionados com o uso abusivo de substâncias, né? Então tem várias questões que levam a pessoa a gerarem consequências negativas dessa autoestima baixa, desse autoconceito, dessa autopercepção. Então esse olhar do outro é importante, a gente tem que valorizar, mas a gente tem que filtrar o quanto que essa fala do outro é relevante para a gente e o quanto que a gente aceita ela como sendo verdadeira ou não. Então, como essa percepção de nós muitas vezes está prejudicada por conta dessa cultura, né, de que você não tem esse papel relevante socialmente, não tem, a mulher vai assimilando isso e ela vai construindo isso. Isso tem a ver também com a forma como a gente se posiciona, com as nossas escolhas, né? Então, assim, você como sendo visto como ser de menor valor, né, de menor relevância social, que seu trabalho não é tão valorizado, seus desejos é subjugado ao desejo do outro, você também não faz escolhas muito assertivas, você aceita qualquer coisa, porque você se identifica como ser merecedor de pouca coisa. Mas isso, volto a dizer, tem a ver como foi construída socialmente toda essa dinâmica, como que a mulher foi se percebendo ao longo da história. Foram reflexos de uma cultura, das nossas relações sociais, familiares, muitas vezes voltado para esse patriarcado, para o olhar do homem sobre a mulher, né? E não no olhar dela própria. Então é muito complexo essa história da identidade. Então tem a ver volto a falar, com relações socialmente construídas e como que a gente modifica isso. É muito difícil, não é uma coisa fácil, porque a cultura ela é muito forte sobre nós, né? O coletivo, né, é muito forte é muito mais poderoso, né, do que o indivíduo, né? É uma luta constante para você se perceber. Então é importante você ver como que está tendo suas relações, se elas são mais positivas ou negativas, e fazer essa filtrar mesmo, né? Que tipo de pessoas que eu quero perto de mim, que tipo de pessoas se essas pessoas estão me valorizam, e se elas não me valorizam, o porquê, de que forma que eu posso ser mais ativa para que eu faça valer mesmo minhas escolhas. Entender que é importante a gente cuidar do outro, porque a mulher é muito colocada nesse lugar de cuidadora, de mãezona, de supermulher. Mas é importante eu cuidar do outro, mas é muito mais importante cuidar de mim primeiro, né? Eu tenho que entender também quais as minhas vontades, meus desejos, e essa queixa aparece muito, né, de como que a mulher muitas vezes chega a uma determinada idade, ela percebe, nossa, eu cuidei de todo mundo e agora eu preciso ser cuidada, e ninguém quer me cuidar, e ninguém tem essa disponibilidade para para olhar meus desejos, olhar as minhas vontades. Então, por isso que é importante a gente ter essa questão do autoconceito muito bem, não bem elaborada totalmente, porque ninguém é perfeito, mas entender como que é importante a gente perceber o que a gente gosta e ir atrás disso, e o que a gente quer para nossa vida, e correr atrás, porque se a gente ficar sempre esperando que o outro determine pra gente o que a gente quer, a gente vai chegar nesse nível aí de quando a gente estiver mais velha, de ter aberto mão de nossos desejos, de nossa vontade, do que a gente queria realizar, em detrimento do outro. E vai chegar uma idade, às vezes, que a gente começa a refletir isso, né? Que a gente não realizou o que a gente queria, que a gente foi abrindo mão sempre, abrindo mão pros filhos, abrindo mão pro pai, pro marido, para o outro, e esquecendo do que a gente quer pra gente, realizar coisas também. É óbvio que é importante a gente fazer coisas pro outro, é importante a gente cuidar do outro, porque a vida é essa troca, né? Mas tem que ser uma troca justa, né, gente? Não adianta a gente, não é justo a gente só se doar, né, e sem receber. Então, quando a gente não
recebe, entre aspas, porque a gente não pode também ficar esperando que nos doem coisas, a gente tem que conquistá-las, né? Então, quando isso a gente vai delegando para o outro essa escolha, a gente pode correr o risco de chegar um determinado momento da nossa vida e a gente fazer aquela pergunta: o que que eu fiz da minha vida? Né? Por que eu abri mão? Por que eu cedi todas as vezes? E agora, o que é que eu faço, né? Então, sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de buscar, de fazer essa reflexão do que eu quero, o que eu posso produzir para mim, que eu posso construir na minha vida que me dê prazer, que me dê qualidade de vida, que vai me fazer ter essa autorrealização. Então, isso fica como reflexão para nós mulheres compreendermos nosso lugar de desejo, de conquista, de buscar nossos espaços, de buscar, de perceber esse autoconceito, a nossa identidade, e isso é constituído, volto a dizer, pelo olhar do outro, mas o olhar do outro ele tem que passar por uma reflexão nossa, né? Como que esse olhar está sendo, se ele está sendo produtivo, se ele tem críticas, que é importante para a nossa construção, mas se ele tem somente críticas, então a gente tem que observar que tipo de relação que a gente está tendo e talvez saber filtrar melhor esses nossos relacionamentos. É essa a minha reflexão de hoje, a gente vai conversar muito mais sobre isso nos nossos grupos durante a semana. Deixo meus parabéns a todas as mulheres incríveis que fazem parte dos nossos grupos, e eu quero dizer que para mim é um privilégio conviver com todas vocês. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.